Olá, queridos! Boa noite a todos que estão aqui assistindo a aula ao vivo, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 6 de junho de 2023, nós temos a nossa oitava aula da mentoria Vitória Financeira. É uma alegria poder estar com vocês mais um dia ao vivo para esse aprendizado tão importante. Logo, logo nós estaremos juntos na sala do Zoom para discutir o tema de hoje, que vai ser bastante interessante. Entramos no nosso, na nossa, eu ia falar bolsão, mas acho que não é a palavra correta, né, na nossa fase sobre a prosperidade. Estamos já nela. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre coisas que podem afastar essa prosperidade, que podem gerar maldições e que afastam. E hoje algo que muito nos traz para perto da prosperidade, que é a lei da semeadura. Essas telas já estão com vocês aí no grupo do Telegram, né, já está liberado para vocês, e nós vamos passar um pouquinho sobre elas, aumentando a sementeira. É o tema da aula de hoje, princípios imutáveis de Deus ao longo dos tempos. Isso aqui é muito importante, nós entendermos que são princípios imutáveis, tá? Princípios estes que, de fato, eles não mudam, apesar dos governos, dos tempos, das conquistas, do modernismo, do pós-modernismo. Esses princípios, eles não mudam, ok? Já está conosco aqui ao vivo, deixa eu dar uma boa noite para Carol, para o Bruno, para a Priscila, para a Aninha, para todos os alunos que estão entrando ao vivo na aula aqui, que vai ficar gravada para vocês assistirem nessa playlist, ok? Vamos lá então? Esse texto, acho que é um texto que vai nos nortear nessa aula de hoje, que é 2 Coríntios 9:10. Eu coloquei aqui na tradução da nova tradução na linguagem de hoje, porque daí fica bem mais fácil nós entendermos. O texto diz assim: e Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes para comer, todas as sementes que vocês precisam, né? Não é para comer, né? Também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Então vejam que é Deus quem dá semente para semear e o pão para comer. Mas também Ele vai dar a nós, a vocês, todas as sementes que vocês precisam. Entenda que quando nós semeamos algo, aqui a gente vai entender, né, semente como oferta, semente como dízimo, semente como voto, semente como doação, semente como caridade, como esmola. As sementes, essas sementes, elas nunca serão fruto do nosso esforço. Sempre virá de Deus, está ali no azul mais claro. Também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Então, se eu quero plantar essa oliveira bonita que está atrás de mim aqui, para ter esse resultado, opa, cortou meu dedo, resultado de fruto ali das olivas, quem vai mandar a semente dessa oliveira para que eu tenha o fruto será o Senhor. Então, isso nós temos que ter em mente. Porque quando a gente pensa em lei da semeadura, normalmente nós pensamos que nós vamos perder alguma coisa, nós estamos perdendo algo, porque eu tenho nas minhas mãos alguma coisa, eu preciso liberar as minhas mãos para poder plantar. A gente já ouve há muito tempo isso, né? Falas, principalmente nos momentos de ofertório das igrejas, falas das quais as pessoas dizem assim: olha, você tem sementes nas mãos, você precisa liberar as mãos que têm as sementes, vocês precisam abrir a mão, né, jogando a semente, para você poder ter as mãos livres para receber. Isso é um fato, sim, isso é uma verdade. Mas também dá um sentimento de perda, porque parece que essa narrativa ela está dizendo que eu vou perder ou vou abrir mão de algo meu. E aqui nós percebemos que é Deus que dará a nós todas as sementes que nós precisamos. Então, se eu quero, por exemplo, plantar aí um pomar de laranjas, eu vou orar a Deus, Deus vai dar possibilidades de eu ter sementes de laranja. Se eu quero plantar, seja lá qual for o fruto, que são sementes distintas, de qualidades diferentes, eu vou orar a Deus, Deus vai me dar condições de ter as sementes certas.
E ele fará com que essas sementes certas cresçam e deem uma grande colheita, porque isso é o resultado da generosidade de vocês. Então, qual que é a ligação aqui? Para que eu tenha as sementes certas, eu preciso ser generoso. Ok? Vejam só, em um versículo a gente consegue entender o esquema da lei da semeadura. Para que eu tenha as sementes certas, eu preciso ser generoso. Então, se eu não sou generoso, se eu sou aquele cara que dá aquelas ofertas automáticas, né? Sempre tem o mesmo valor estipulado no culto. Se tá todo mundo ajudando, eu não ajudo. Tá todo mundo se empenhando, entrando num voto, eu não entro. Eu fico, não sei, mais um voto. Sabe, tem muito disso. Eu provavelmente não teria as sementes que eu preciso para plantar e ter os frutos que eu quero recolher da grande colheita que Deus promete. Então, nós vamos falar bastante sobre isso, inclusive na nossa conversa depois em grupo, na mentoria do Zoom, ok? Boa noite, os demais irmãos estão chegando, Deus abençoe. Bom, vamos lá. Princípios básicos da lei da semeadura, ou melhor, o princípio básico da lei da semeadura é que aquilo que plantamos, colheremos. Então, isso é óbvio, mas fazendo o link com o versículo que nós lemos agora na tela anterior, nós precisamos ter muita sabedoria e muita atenção ao que nós plantamos. Porque talvez nós estejamos plantando algo que no futuro não nos seja muito bom colher, não é? Veja coisas que os adolescentes fazem, os jovens fazem. Existe uma máxima, talvez vocês conheçam, que aos 20 nós somos incendiários e aos 40 nós nos tornamos bombeiros, não é? Isso é muito verdade. Eu, quando era mais jovem, eu queria tocar fogo no mundo, né? E aí, depois de velho, já fico cansado, eu falo, não, isso é besteira fazer isso, faça não. Então, perceba, tem coisas de jovem que a gente planta que nós vamos ter que colher no futuro. Eu lembro muito bem de uma época que eu estava em Londres e eu fui numa lavanderia lavar um terno para poder participar de uma Santa Ceia. E eu deixei esse terno na lavanderia, não dava para lavar naquelas máquinas automáticas que você bota o dinheiro. E aí eu fiquei de buscá-lo no dia seguinte. Quando eu fui buscá-lo, os proprietários da lavanderia, eles eram idosos, era um casal de idosos. E eles eram todo tatuados. Idosos, com roupa de velhinho, assim, com pullover, sabe? Qual é a única diferença deles para qualquer outro idoso? É que eles tinham a pele toda tatuada. E eu achei realmente estranho, porque você não imagina ver um idoso tatuado. Você imagina ver um jovem tatuado. Né? Tem os jovens hoje que fecham o braço com tatuagem e tal. Você vê esses jovens, as meninas, os meninos. Mas um idoso, a gente não imagina ver um vovô, uma vovó todo tatuado. Uma vovó fazendo crochê, tricô, não sei, toda tatuada. Você não imagina essa cena. Mas o que é isso? É a colheita. Porque eles semearam tatuagens no corpo quando eram jovens. E eles colheram um aspecto estranho depois de velho. Talvez se eles pudessem escolher hoje como que eu gostaria de ser um idoso, como que eu seria idoso, eu queria ser um idoso de cabelinho branco, sabe, fofinho. Então ele não faria as tatuagens quando jovens. Eu não estou aqui falando a favor ou contra a tatuagem, não é esse o tema. É a representação do que nós plantamos, inevitavelmente nós vamos colher. É uma analogia, o princípio da lei da semeadura, é uma analogia entre a semeadura de sementes na agricultura e as ações e decisões que fazemos em nossas vidas. Ações e decisões. Assim como uma semente produz uma colheita de acordo com sua natureza e quantidade, nossas ações e nossas atitudes também trarão consequências correspondentes. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então vejam, obviamente nós vamos focar no financeiro, como a gente vai ler aqui em cima, mas toda ação ou toda atitude que nós temos hoje tem uma reação consequente no futuro. Então talvez a ação que nós devamos ter hoje seja uma ação de poupar, de economizar, de administrar bem, de investir, de observar os nossos ganhos, nossos gastos, não é?
Ontem mesmo eu falei com a minha esposa. Minha esposa, eu quero muito aprender a gerenciar o meu dinheiro, aprender muito a fazer essas coisas. Eu falei, então vamos começar do básico, do básico, do básico, do zero, 0.01, assim, a lição 0.01, que é, faça uma planilha com apenas 2 quadrinhos, entradas e saídas. Pronto, começa a administrar entradas e saídas, entradas e saídas, entradas e saídas. Vire a louca das entradas e saídas, vire craque em entradas e saídas. Porque depois que você tiver com muita certeza, muita clareza de tudo que entra dos seus recebimentos e tudo que sai, você consegue administrar isso. A partir desse momento, você começa a pensar em guardar, investir, cortar gastos, tirar a sangria. Mas primeiro você tem que saber o que entra e o que sai. Quando você não sabe o que entra e você não sabe o que sai, você está perdido num mar de informações cruzadas que você pode estar jogando dinheiro no lixo, não é? Tem muita gente que ganha bem, mas não sobra dinheiro nunca, porque está perdendo dinheiro pelo simples fato de não saber o que entra e o que sai. Não tem noção do que entra e o que sai. E não são aquelas pessoas que têm várias fontes de renda apenas. Também aqueles que têm uma renda única, mas que essa renda única está perdida em juros de cartão, está perdida em imposto que é agregado ao produto, ao serviço, está perdido em comissão de revendedor ou de intermediário. Então tem uma série de outros fatores que também, se a pessoa não estiver atento a tudo isso, ele não está vendo o dinheiro. Na cabeça dele entrou 10 mil, mas ele vai botar na ponta do lápis, entrou 8 mil só, não entrou 10 mil, porque tem 2 mil perdido em algum lugar aí. E ele gasta 10 mil, porque na cabeça dele entrou 10 mil. Então ele acha que o cartão dele pode ir até 10 porque ele ganha 10. E sempre tem um buraco nessa conta aí, porque ele esqueceu de contar 12% disso, 16% daquilo, tantos por cento disso aqui, que são encargos, juros, comissões, bababá, e acaba perdendo esse dinheiro. A própria conta, né? Minha conta estava vendo hoje R$ 71 de uma taxinha lá que tinha na minha conta. Então, quer dizer, R$ 71 que eu não tenho mais. Isso sumiu. Porque eu tenho que pagar uma instituição financeira para cuidar das minhas coisas. Então, é normal ter as taxas. Mas se eu imaginar que eu tinha 100 e o banco me comeu 71, eu tenho 29. Eu não tenho 100. Ah, mas eu ganhei R$ 100, eu coloquei no banco. Mas eu não tenho mais, só tenho 29. R$ 71 o banco comeu de uma taxa. Então a gente precisa ter essa clareza. Então a gente vai fazer analogia de semeadura e de coisas da vida. Tudo que eu fizer a partir de agora, eu estou fazendo pensando na consequência. Eu não posso mais ser inconsequente, ok? Vamos fazer um ato de fé aqui, né? Ato de fé, até porque é uma vitória financeira, a mentoria que tem a ver com o mundo espiritual. Fale aí na sua casa. Você que está assistindo ao vivo agora a aula, você que está assistindo a aula gravada, fale aí na sua casa, diga assim, diga com as suas palavras, mas, ou pode copiar as minhas, mas com a sua voz, diga assim, na questão financeira, no gerenciamento financeiro da minha vida, eu declaro hoje que eu não serei mais inconsequente. Eu preciso saber todas as consequências possíveis e futuras daquilo que eu fizer hoje. Eu preciso calcular. Eu não posso fazer as coisas do meu jeito. E olhando só para o agora, para a solução imediata de um problema agora. Eu tenho que pensar na consequência. A partir de hoje, eu não serei mais inconsequente. Por quê? Porque a lei da semeadura é causa e efeito, é atitude e consequência. Então, eu preciso saber que cada passo que eu dou hoje pode gerar uma consequência gigantesca no futuro. Boa ou ruim, ok? Boa ou ruim. Vejam, por favor, comigo essa ilustração. Eu gosto muito de falar sobre isso em questão de acertos. Antigamente, eles sorteavam terra no Mato Grosso, não tinha Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Eles sorteavam terra no Pará, sorteavam terra no Amazonas, para povoar aquela região do Brasil, muito densa de matas, para que países estrangeiros não invadissem as fronteiras. Então faziam concursos culturais no rádio, e quem acertava ganhava uma gleba, um pedaço grande de terra lá no interior do Brasil. Pois bem, como é que se fazia a marcação? Né? Levava os agrimensores, eles colocavam um equipamento, que é uma ferramenta em cima de um toco, que tinha uma lunetinha e tinha uma planilha, e ele olhava lá 1 quilômetro para frente, falava por um rádio, né? Ó, mais para direita, para direita, para direita, aí parou aí. Ele conferia aqui, conferia no mapa,
é aí mesmo, pode fincar essa estaca aí. Aí o cara fincava. Aí eles andavam mais um quilômetro, chegavam naquela estaca e andavam mais um para frente, e eles iam marcando de 1 em 1 quilômetro. Se aqui nessa primeira marcação ele negligenciasse 1 milímetro, fosse inconsequente, 1 milímetro não muda nada. Lá na frente mudava 100 metros. Por causa do ângulo. 1 milímetro aqui é 100 metros lá. E se na segunda marcação eles errassem mais 1 milímetro, ia mudar mais 100 metros, mas só que da primeira para a terceira já seria mais de 1 quilômetro. E se eles continuassem errando 1 milímetro, eles poderiam perder assim centenas de quilômetros. Por isso que era muito importante que de estaca em estaca, cada milímetro fosse observado. Cada milímetro fosse observado. Por quê? Porque havia uma consequência muito grande da não observância dos mínimos detalhes em cada marcação. O Robson falou que se chama estaqueamento. Obrigado, Robson. Obrigado. Então, isso serve para a nossa vida, queridos. Tem coisas aqui que você precisa, sabe, milimetricamente fazer alguma coisa. Eu esses dias atrás, recebi uma proposta para fazer um investimento. Né? Aí, era um investimento do valor agregado bom, só que eu teria que pegar um dinheiro do banco, de um limite que eu tenho, para fazer esse investimento. Aí, ao longo prazo, eu pagaria muito mais caro para pagar o limite do banco do que o bem que isso poderia me gerar. Então, na proposta de quem me fez, era uma proposta muito boa, tentadora. Quando eu parei e coloquei na ponta do lápis e fiz todas as contas, eu disse, não faz sentido. Não faz o menor sentido isso. Então, sabe, a tendência emotiva, a tendência sentimental, a tendência emocional a adquirir um bem, a ter um produto, a fazer uma viagem ou a ter alguma coisa, ela é muito viva, ela é pulsante, sabe, ela é quente. Eu quero ter esse bem de consumo, eu quero estar em tal lugar, eu vejo postagens de pessoas lá no Caribe, eu quero ir para o Caribe, eu vejo, e aí você acaba se afundando numa dívida que você não tinha a menor necessidade. Então, a gente precisa entender que a lei da semeadura está ligada à ação e atitude que trarão consequências correspondentes. Vamos ler aqui em cima. A Bíblia enfatiza que a semeadura não é apenas física ou material, mas também espiritual. Veja, em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8 diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, em Deus, Espírito em letra maiúscula, do Espírito ceifará a vida eterna. Está dizendo que a lei da semeadura, ela também funciona no plano espiritual, para a eternidade. Ou seja, se eu semeio só em coisas da minha vida, sabe, o culto ao corpo, o culto à autoimagem, a vitrine de venda que ou que são as redes sociais, né? Minha pergunta sempre foi essa para as irmãs, né? O que vocês estão vendendo nas redes sociais? Alguns irmãos também, mas normalmente a mulher é mais vaidosa e apresenta mais nas redes sociais o seu corpo do que os homens. Claro que hoje em dia, mas eu pergunto para algumas irmãs, o que você está vendendo na rede social? Não é? Porque botar lá uma foto de biquíni e colocar a alegria do Senhor é a nossa força, você não está vendendo um versículo bíblico. Pode ter certeza que não. Então, às vezes, o investimento da pessoa está tão mais na carne que ela vai colher corrupção. É inevitável. Mas tem pessoas que têm feito um trabalho lindíssimo nas redes sociais de posicionamento espiritual. Vai colher na vida eterna. E aí, então, deixa eu mudar aqui o mini-min para cá. Então, veja aqui, no contexto de prosperidade financeira, a lei da semeadura ela é aplicada ao princípio de semear recursos financeiros. Então, não existe como nós termos uma colheita financeira semeando oração. Seria muito bom. Vocês concordam comigo?
Se a gente só precisasse orar e Deus mandasse dinheiro do céu, tipo assim, só vou orar e Deus vai mandar um caminhão de dinheiro, seria maravilhoso. Mas não tem como. Porque a lei da semeadura ela é equivalente, ou seja, o fruto é equivalente à semente. Então, se eu já falei isso para vocês, de semear pão e ficar ganhando pão, não é? É o fruto do pão. Se eu quero ganhar dinheiro, eu preciso semear dinheiro. E hoje em dia eu tenho uma visão muito, muito interessante sobre isso, né? Porque hoje tem Pix, tem cartão de crédito nas igrejas, tem tudo. Então, se eu quero vender coisas, no meu caso profissional, né, nos meus cursos e tal, por Pix, eu faço ofertas por Pix. Se eu quero vender por cartão de crédito, eu faço oferta. É um modo de entendimento de que aquela qualidade de semente vai corresponder ao fruto que eu vou receber. Aqui diz também, o princípio de semear recurso financeiro com generosidade e sabedoria. Muito importante sabedoria. Ao semear com alegria, fidelidade e propósito, colhemos uma provisão abundante de Deus em resposta à nossa semeadura. E eu falei para vocês que se você semear 10 notas de 10, você semeou R$100, mas na verdade foram sementes de 10. Se você trocar as 10 notas de 10 por uma nota de 100 e você semear a nota de 100, a qualidade da semente mudou. A colheita é de notas de 100. Parece besteira pra gente, porque no final das contas o valor é o mesmo, 100 e 100. Um valor de 100 através de uma única nota de R$100, um valor de 100 através de 10 notas de R$10. No campo do comércio, com certeza vocês que porventura trabalhem com venda, vocês prefeririam que eu pagasse com 10 notas de 10, porque vocês teriam troco para fazer, né, dar troco para as pessoas. Vocês não iam querer, me paga na nota de 100. Sempre que você vai no comércio, você fala, eu tenho uma nota de 100, tenho 10 de 10, qual que você prefere? Não, me dá as 10 de 10, porque troco é escasso. E quanto mais o dinheiro digital prevalece, mais escasso se torna o troco. Então, faz mais sentido para a visão comercial as 10 notas de 10. Faz mais sentido. Eu quero que você me pague com 10 notas de 10. Mas como a lei da semeadura ela é espiritual e você colhe o equivalente à semente, se a minha semente foi notas de 10, se eu plantar 10 sementes de laranja, eu vou colher mesmo que pés de laranja, mas vou colher apenas laranja. Se eu plantar uma semente de abacate, eu vou colher o equivalente a abacate. Esse é o grande lance do que nós estamos falando, tá? E aqui no verde, é importante ressaltar que a lei da semeadura não é uma fórmula mágica, isso é muito importante ressaltar, para uma riqueza instantânea, mas é uma orientação espiritual sobre como lidar com nossos recursos financeiros, como nós podemos confiar em Deus como provedor e buscar sua vontade em relação às finanças. Isso é muito importante, buscar a vontade de Deus em relação às finanças, porque aí nós vamos encontrar uma justificativa para que a gente possa ofertar na igreja, uma justificativa. Eu tenho visto assim vários casos de pessoas que são, infelizmente, né, que são qual é o termo que eu posso usar? Sovinas, mão fechada, né? Não sei qual é o termo que vocês preferem usar, mas acabam não tendo a graça financeira que Deus possa entregar. Acabam sempre apertados, sempre com problemas. Eu conheço pessoas assim, muito próximas a mim, que são líderes de ministério, que sempre estão optando pelo mais barato, pelo mais, para não gastar, sabe? A pessoa tem um comportamento mesquinho, comportamento financeiro mesquinho. E muquiranas, né? O Bruno colocou os muquiranas. Tem uma série, né? Acho que no History Channel dos muquiranas, ou é no Discovery, eu não lembro. Mas a pessoa tem um comportamento financeiro mesquinho e ele acaba não tendo bênçãos, não tendo dádivas de Deus para o seu ministério. O seu ministério está sempre na margem de não ter, de ter que pedir, de ter que forçar a barra, de ter que fazer tudo com muita dificuldade financeira. Já eu tenho casos de pessoas próximas também, que são muito liberais, muito doadores, muito abençoadores, e eles têm sempre alguém que os abençoa. É muito interessante. Eu tenho, exemplos que eu poderia contar, vários exemplos que eu poderia contar de pessoas, de pastores, amigos meus, que são liberais, doadores, que são abençoadores e que sempre estão ganhando coisas. Ganharam carro, ganharam viagens de avião com hotel pago, ganharam coisas de irmãos da igreja e são pastores de igrejas de pessoas pobres, são pastores de igrejas de cidades pobres. Mas Deus vai abençoando a vida dos crentes da igreja.
através do ministério abençoador desses líderes. E aí os crentes são tão gratos a Deus porque eles estão prosperando que eles acabam devolvendo em bênçãos para os pastores. E aí a gente vê, literalmente a gente vê o testemunho acontecendo. Vamos então a essa... Apertei o botão errado aqui. Vamos então a essa tela. A premissa bíblica da lei da semeadura. Eu coloquei 7 pontos aqui, que são pontos muito interessantes, são óbvios, mas que vão fazer vocês pensarem, tá bom? O primeiro ponto da premissa bíblica da lei da semeadura é que a semeadura ela é um princípio, então a gente chama de princípio da semeadura. É o plantio, tá bom? Então ele é um ato de investimento. Eu preciso entender que para eu poder viver a lei da semeadura, eu tenho que viver primeiro o princípio da semeadura. E qual que é o princípio da semeadura? É o investimento. Ninguém investe nada pensando em perder. Ninguém, tá? Ninguém planta alguma coisa pensando em deixar lá para que outra geração venha colher e tenha o que comer. Tá? Quando eu falar ninguém, talvez não, porque de repente você conhece alguém que fazia isso. Mas, em tese, ou na grande... na maioria das pessoas, não tem quem plante lá uma plantação para não colher todo o trabalho, investimento de plantar para não colher. Então, o princípio da semeadura é um investimento. Essa é a primeira premissa. A segunda, que a semente ela é financeira. Ah, não, pastor, mas eu sou muito bom porque eu reúno minhas roupas usadas e dou para os pobres. Tudo bem, mas você não vai receber frutos de dinheiro porque você dá roupa para pobre. Você vai receber outros frutos, porque isso é muito bom mesmo. Você está ajudando, você tem social e tal. Mas se você quer ganhar dinheiro com o seu negócio, você precisa aprender a ofertar dinheiro. Você quer que os clientes comprem os seus produtos, você tem que ofertar dinheiro, você tem que comprar coisas. A igreja está vendendo lá o pastelzinho da igreja, compre o pastelzinho da igreja. Você está fazendo um ato de compra, está semeando compra, você vai colher compra. Né? As pessoas vão comprar de você, vai colher vendas dos seus produtos. Não, eu quero viajar com tudo pago. Então, quando houver lá uma campanha que vai levantar dinheiro para mandar os missionários para o campo missionário, ajude com essa campanha. Você está ajudando alguém a viajar, você vai colher viagem. Você está... Eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar melhor. Então, ajude que o pastor, que a pessoa que você admira, receba uma condição de vida melhor, um salário melhor, enfim. Porque você está semeando uma condição de vida melhor para uma pessoa, você vai colher uma condição melhor de vida para você. É simples assim. Semente é financeira. O importante é importante que semeemos em várias áreas, não apenas no ambiente do culto. Porque como a semente ela é financeira, eu posso semear no culto, eu posso semear em missões, eu posso semear no ministério de algum pastor que eu amo, eu posso semear em outras igrejas, eu posso semear várias sementes em vários ambientes, porque é uma semente financeira. Eu vou semeando, porque eu não sei de onde virá a colheita. Então eu estou espalhando várias sementes porque eu tenho uma probabilidade maior de colheita. Terceiro ponto, generosidade. Abençoar pessoas gera colheitas benditas. Então, quando eu abençoo, ofertar quantias generosas ou repartir aquilo que eu tenho com o próximo, nos aproxima do favor de Deus. Deus ama o generoso. São palavras de Jesus. Jesus disse, olha, eu estive com frio e não me cobrisse, eu estive nu e não me vestisse, eu estive preso e não me visitaste. Mas quando que o Senhor esteve nessa situação? A gente nunca viu. Aí ele disse, os meus pequeninos estão. E tudo aquilo que você faz para os pequeninos, você faz diretamente a mim. Então, quando nós usamos de generosidade, nós nos aproximamos da benevolência e do favor de Deus. Isso é muito importante. Um quarto ponto da premissa bíblica da lei da semeadura é que semear com intenção. E é o que eu estava falando agora há pouco. Você precisa semear com propósito. Toda semente precisa ter um propósito. Não semeie displicentemente. Faça-o com uma intenção específica. Eu semeio porque eu sei que eu vou colher. Eu semeio porque eu tenho um Deus justo, porque eu tenho um Deus da provisão. Esse Deus da provisão, ele vai me fazer colher toda a semente que eu estou plantando. Então, semeie sim com um propósito. Você já ouviu os antigos falando que não, você tem que semear, mas você não pode esperar nada em troca. Você tem que ofertar e não querer receber nada em troca. Já ouviram isso? Antigamente se falava isso nas igrejas. E eu volto a falar. Como é que eu vou plantar uma roça de milho se eu não espero colher esse milho? Para que eu estou fazendo isso? Não é? Eu preciso
querer colher o milho. Inclusive, eu quero colher milhos bons, espigas frondosas. Se eu plantar uma horta de cenouras, eu quero colher essas cenouras, plantação de tomates, eu quero poder fazer uma salada, um molho com esse tomate. Então, eu quero poder colher. Vai ser trabalhoso, vai ser difícil, mas eu quero poder colher. Então, semeie com intenção. Também fidelidade dos dízimos e ofertas, isso aqui é absolutamente necessário. O ato da fidelidade é o que nos mantém protegidos financeiramente e torna nossas sementes mais produtivas. Quando você é fiel em dízimos e ofertas, toda semente que você lança, ela tem uma produtividade maior, porque Deus abençoa o fiel. Fidelidade no dízimo impede que os gafanhotos devorem o seu lucro, e fidelidade em ofertas no culto, ofertas alçadas, fazem com que você tenha uma terra preparada para que grandes coisas venham. Então, é muito importante. 6. O tempo da colheita. Toda semente requer paciência e perseverança para esperar o tempo da colheita. Deus pode acelerar o processo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas mantenha o foco e a estratégia. O tempo da colheita é muito importante, não é? Como a lei da semeadura não é uma fórmula mágica, nós precisamos entender que há um tempo debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas, há tempo de plantar, tempo de colher. O autor de Eclesiastes diz, não é? Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de ajuntar pedras, há tempo de espalhar pedras. Então sempre há um tempo. E nós precisamos entender que esse tempo pode ser remido, não é? A promessa de Deus para Joel, da recuperação, da restituição, restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto. Joel fala sobre isso. E Joel também dá uma dica de que ele diz que o tempo da cega ou da colheita será junto com o tempo do plantio. Então você vai plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher. A gente já falou sobre isso, né? Então esse tempo vai ser abreviado. Esse tempo ele vai ser mais curto de você esperar. O que você normalmente esperaria 1 ano para prosperar, 2 anos, 10 anos para uma empresa dar certo. Você vai ter o tempo reduzido, desde que você siga esses princípios imutáveis da lei da semeadura. Amém? E, por fim, o 7º, administrar sabiamente. Veja, de nada adianta sermos abençoados com uma boa colheita se não soubermos administrar o que colhemos. Tem gente que realmente é muito abençoado por Deus, mas joga tudo fora. Não consegue segurar, não consegue manter aquilo que Deus está enviando. E nós precisamos ter o cuidado de saber administrar sabiamente o que Deus nos manda, ok? Então, vamos falar sobre o tempo da colheita? Fique atento ao tempo da colheita que se plantou. Tudo que plantamos será colhido inevitavelmente. Portanto, fique atento aos tempos, às fases, né? Os tempos de cada fase. Eu fiz uma tabelinha aqui para vocês. Eu acredito que vai ficar meio difícil. Deixa eu ver se eu melhoro aqui a minha posição. Eu vou quase me esconder aqui, ó. Tá? De vez em quando eu apareço aqui, mas aqui eu consigo mostrar para vocês. Então, nesses quadros aqui na linha mais azul, está um primeiro tempo, nessa coluna. No meio está um segundo tempo e lá na outra coluna, no final, um terceiro tempo. Que tempos são esses? Que coisa misteriosa é essa? Calma que eu vou explicar. Então, aqui na primeira coluna, essa aqui da infidelidade, é quando a pessoa não semeia, não dá dízimo, não dá oferta, não faz voto, nada. Ou semeia maldição, né? Compra droga, compra bebida, gasta dinheiro com pornografia, com prostituição, com macumba, com campanha na católica, semeia maldição. Ele está vivendo o tempo chamado tempo da infidelidade, ok? E o que ele colhe? Ele não colhe nada, ou ele colhe apenas maldições. Aí ele aprende que ele tem que começar a semear bênção, que ele tem que ser fiel. Ele passa para o segundo período, que é o período da fidelidade. Deixa eu vir mais perto aqui. Aí ele vem para esse período aqui, ó, que é o período da fidelidade. Só que nesse período aqui, veja, ele já aprendeu a semear, então ele semeia fielmente, ele dá dízimo, dá oferta, ele faz voto, cumpre voto, E ele também semeia com generosidade. Ele abençoa o missionário, ele é mantenedor de ministérios, ele faz isso. Então ele já está vivendo um período da fidelidade, só que ele ainda não colhe nada. Ou ele ainda colhe maldições do quê?
desse período aqui. Porque o que ele plantou aqui, ele está colhendo aqui e também está colhendo aqui. Porque o que você planta no passado, você colhe no futuro. Tá? Essa é a fase mais difícil da vida de alguém na lei da semeadura. Por quê? Porque você está semeando fielmente com generosidade, você está vivendo em fidelidade, mas não está colhendo nada, não está vendo fruto. Ou está colhendo problemas ainda do passado, maldições. Aqui é que a maioria desiste. É nessa fase que a maioria desiste. O que, que a maioria tem que fazer? Tem que se manter fiel para vir. Deixa eu botar mais no meio aqui. Para vir para essa fase, que você continua semeando fielmente e generosamente, continua vivendo em fidelidade, mas agora você só colhe bênção e fartura e você vive com abundância. Por quê? Porque essa colheita aqui é decorrente dessa semeadura aqui. E aqui você vai entrar no ciclo vicioso, não, no ciclo abençoador, né? Que é semeia fielmente e generosamente, colhe com abundância, fartura e vive bem. Aí volta a semear fielmente, generosamente e colhe. Tá? Então, muitos estão, agora eu vou ficar no meio, aqui. Muitos estão nessa fase, não semeia, semeia errado. É aquele negócio, né? Quanto que é o dízimo? É 10%. Você ganha quanto? Eu ganho R$6.700. Então, 670 é seu dízimo. Não é 500, não é 300, 670. Não, eu ganho 12.500. Então, 1.250 é seu dízimo. É isso aí. Tem gente que não faz isso, que semeia o que acha. Eu dou o dízimo do quanto eu acho. E aí está semeando maldição. Porque a Bíblia fala em Malaquias, com maldição sois amaldiçoados, vós, a nação toda, porque me roubais. No que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Então, tá vivendo isso aqui. Semeia maldição. Tá colhendo o quê? Não tá colhendo nada. Ou tá colhendo problema. Ah, pastor, mas por que eu dou oferta, eu dou dízimo, mas só tá dando problema nos meus negócios? Porque talvez você esteja dando errado. Você precisa rever a forma de você ofertar e dizimar. Tá? Tem gente que é juiz da sua própria vida, é discípulo da sua própria decisão. Ele não quer fazer o certo. O pastor fala, aí tá por aqui, sai por ali. Não, eu vou dar quanto? Vou dar 1.200? Vou dar 1.000? Não, vou dar 300 que tá bom. Deus conhece meu coração. Deus sabe da minha necessidade. Deus sabe da sua necessidade, mas antes dele saber da sua necessidade, ele já tinha estipulado regras, que são princípios imutáveis. Quem prospera? Os que seguem as regras e os princípios imutáveis. Então, aqui é terrível. Aqui você semeia nada e colhe nada. Semeia maldição e colhe maldição. Aqui é o ciclo vicioso, que é o ciclo da infidelidade. Aqui é difícil, porque aqui nesse aqui, você está semeando fielmente, generosamente, está vivendo em fidelidade, mas ainda não está vendo os frutos. Porque aqui a colheita é dali ainda. Está colhendo aqui o que plantou ali. Se eu consigo vencer essa fase, eu passo para essa fase, que aí sim é o que nós esperamos, é o que eu vivo, é o que todos nós temos que viver, que é semeio fielmente, com generosidade, vivo na fidelidade de Deus e colho bênçãos e fartura e vivo em abundância. Não é? Eu sou uma pessoa extremamente liberal, generosa. Eu, quando saio jantar com meus amigos, eu pago a conta do restaurante. Quando eu vou almoçar, eu pago a conta. Eu não sou aquele cara assim, sabe, que eu sou muito, muito, muito generoso mesmo. Eu só não vou pagar a conta o dia que eu não tiver dinheiro. Eu vou falar para meus amigos, gente, hoje eu não tenho dinheiro, quem paga a conta? Entendeu? Então eu tenho um coração generoso, eu tenho um coração bondoso. Domingo no culto, anteontem no culto, o irmão lá foi lá e falou: irmão da escola dominical, a gente vai fazer um cachorro-quente domingo que vem para levantar recursos para a escola bíblica, para comprar uma impressora. Na hora, eu já olhei para Francine e falei: eu dou a impressora para a igreja. Eu vou lá na Calunga, vou lá em qualquer loja e compro uma impressora e dou. Aí peguei os R$100 assim, que eu tinha no bolso e fui até ele e falei: esses R$100 aqui é para ajudar no cachorro-quente, para comprar pão, salsicha e tal. E eu vou dar a impressora para a igreja. Não precisa pedir, né? Junto o dinheiro e compro material didático, revistinha para os alunos e tal. Mas a impressora eu dou. Aí ele falou: pastor, já o irmão Eloy já veio aqui e já ofereceu uma impressora também. Aí no final do culto veio um outro irmão, ela falou: eu dou uma impressora. Porque todo mundo queria dar impressora. Entendeu? Coração generoso. Quando você tem um povo generoso, ninguém fica tendo que implorar nada, mendigar nada. Então, irmão, você precisa de uma impressora. Quem dá a impressora aí? Eu dou, pronto. Agora vamos fazer o cachorro quente. Quem dá salsicha, pão, tomate, os refrigerantes? Por quê? Porque todo lucro fica para a escola dominical. Eu, pronto. E ainda vou lá, ainda compro cachorro quente, ainda compro para os outros.
Eu nunca somos eu, Francine e Matheus, já comi um cada um. Então, eu nunca compro 3 cachorros quentes. Eu vou lá e compro 10 fichas. E pego 3 para nós, né? Um para cada um, e falo para a moça que tá vendendo, ó, se aparecer uma família aqui tá sem, se você perceber, tem 7 fichas aqui que eu já deixei pago para você poder abençoar alguém. Pronto. Isso é generosidade, não custa nada, não cai uma unha da mão porque você fez um pouco a mais para os outros. E Deus ama a generosidade. Mas quando você entra nesse redemoinho de generosidade, de bênção, quando você está aqui, ó, você semeia fielmente, você é generoso, você vive em fidelidade, Deus te dá bênção, fartura e abundância. Sempre você vai ter dinheiro sobrando. Sempre você vai ter recursos sobrando. É o que Deus quer para você. É o que Deus quer para você que está nessa mentoria de vitória financeira. Mas você é rico? Não, eu sou próspero. Prosperidade é isso. O que seria riqueza? Riqueza seria eu, sei lá, levantar as pernas para cima e não fazer mais nada. E poder morrer com 100 anos sem nunca mais precisar ganhar um centavo. Já ter tanto dinheiro acumulado que eu não preciso mais ganhar nem um centavo. Isso é riqueza. Entendeu? Mas é isso. Você está vivendo em prosperidade. Prosperidade é isso. O Bruno fez uma pergunta aqui. Deixa eu jogar no ar. A pergunta do Bruno. Cadê? Onde é que estão as perguntas aqui? Aqui. Pastor, se eu plantar uma oferta de ouro, vou receber ouro? Não vai ser assim. Você vai chegar lá e vai plantar 100 gramas de ouro, aí vai receber 1 quilo de ouro. Não é exatamente isso, tá? Mas é mais ou menos nesse sentido. O que pode acontecer são situações. Vou dar um exemplo para você. Uma vez, eu ofertei as alianças, minha e da Francine. Nós estávamos no congresso missionário, nós tínhamos aliancinhas pequenininhas, fininhas, de ouro, aliança de missionário, aquela bem fininha. E nós fomos num congresso e estavam levantando oferta para o campo missionário. E a gente não tinha dinheiro. Eu falei, Fran, eu sei que a aliança tem um símbolo muito forte e tal, mas a gente está ofertando o nosso casamento, nossa vida, nossa família para a obra de Deus. Vamos tirar as alianças, vamos ofertar essas alianças para os irmãos venderem? Vamos. E a gente ofertou. Aí depois de um tempo, eu juntei o dinheiro e comprei um par de aliança para a gente ter. E era fininho. Essas nossas alianças hoje, não sei se vocês conseguem ver na câmera, fazer igual quem faz make. Elas são alianças, são pesadas, maciças de ouro, alianças muito caras. Só que a gente ganhou. Por quê? Porque eu tinha só um filetinho de ouro. Eu ofertei as alianças de ouro. Aí eu comprei um parzinho de aliança. Fui para o Rio de Janeiro na época, isso foi em 2004, 2005. Uma junta de pastores, eles me elegeram, eles me escolheram como líder deles, num movimento apostólico da época. Cada um dos pastores, eram vários pastores, não lembro se 15 ou 17, deram um utensílio de ouro. Um utensílio de ouro. Podia ser uma correntinha, um anelzinho, um brinquinho da esposa, um pingente, uma aliança velha, um objeto de ouro que pertencesse a eles. E eles fizeram um anel de ouro com rubis incrustados e deram para mim como um símbolo de aliança. Esses 17 pastores falaram assim, ó, nós escolhemos você como nosso apóstolo, nosso líder. E a gente quer dar isso aqui como um símbolo de aliança. E eles me deram esse anel pesadérrimo de ouro. Tinha, sei lá, 40 gramas de ouro, não lembro. Era bem pesado. Só que eu não sou um cara... Vocês vão ver fotos minhas antigas com esse anel no dedo. Mas eu não sou o cara da joia, de andar, sabe esses figurões que andam com anel e tal? Não uso nada. Não uso corrente, não uso colar, não uso nada. Eu uso um relógio e a minha aliança de casamento. Só. E aí eu fiquei com esse anel, né? Fiquei um tempo com esse anel no dedo, porque afinal de contas era um presente muito querido deles, fazia muito sentido. Mas chegou um momento que aquele anel pesava, tá? Eu tirava ele, deixava na gaveta. Um dia, então ó, já voltou o ouro, tá vendo? Um dia eu peguei e falei assim, eu vou derreter esse anel e vou fazer um par de aliança melhor para Francine e eu. Levei num cara, as nossas 2 alianças fininhas e o anel e falei para ele, você derrete tudo e faz um par de alianças mais bonitos? Derreto. O cara pegou e roubou o nosso ouro. Ele fez um par de aliança de ouro baixo, que é um ouro falso, assim, um ouro bem baixo, e mais grosso assim e tal, e a gente não conhece nada, e ele pegou todo o nosso ouro e deu pra gente essa aliança. E a gente ficou usando alguns anos um par de aliança falso, achando que era aquele ouro que a gente tinha.
Bom, passados-se alguns anos, a gente fez, eu e a Francine fizemos na época 15 anos de casado, se eu não me engano. E eu falei, vamos fazer um par de aliança novos, um par de aliança novo. E eu levei na Gasfajol, que é uma fábrica de joias já aqui em Chapecó, que são amigos muito queridos nossos, que nós chamamos de tios, para eles fazerem. Quando eles foram testar o ouro, eles têm que tirar lá e botar lixar e botar uma substância, eles viram que o ouro era falso. E aí eles ligaram assim, tristes, chorando, dizendo, pastor de Deus, o ouro é falso, você foi roubado. Só que já fazia tipo 5 anos, não tinha nem como eu voltar naquela joalheria, o cara, se bobear, o cara me processava por acusá-lo de uma coisa que não tinha provas, entendeu? Que eu fiz isso numa cidadezinha que eu morava no interior. Então, veja a situação. E aí eu falei, ah, não acredito. Daí eles falaram assim, ó, se separar o ouro aqui dos outros elementos, tem poucas gramas de ouro. Daí eu falei, então faz o seguinte, então faz um parzinho de aliança simples e, e me cobra o ouro e tal, eu vou pagar pra vocês. E aí eles fizeram um parzão de aliança, que é esse aqui. Incrível, pesado, gigante. E eles nos deram de presente todo o ouro e o feitio da aliança. Eles disseram, não, nós vamos presentear vocês com a honra e a bênção que vocês merecem. Então você vê, voltou o ouro pra gente, agora abençoado. E aí eu entendi todo o processo. Eu vou explicar pra vocês o espiritual da coisa. Quando eu recebi aquele anel para ser líder de uma equipe de pastores, assim, líder espiritual, né, um mentor deles, aquele ouro fazia sentido para aquela função. Quando eu já não era mais o líder daqueles pastores, não era líder de igreja, tá? Eles eram cada um de uma igreja, tal, mas era um movimento apostólico da época. O avivamento em 2003 no Rio de Janeiro estava muito forte, tal, 2003, 2004. Era um movimento. E aquele movimento se dispersou, cada um para sua igreja, a gente não teve mais uma aliança. Então aquele ouro, ele servia a um propósito. Quando ele deixou de servir a um propósito, aquele ouro não me pertencia mais. Por isso que Deus permitiu que o cara me passasse a perna e eu não percebi. Tá tudo bem. O que Deus fez? Deus pegou uma família que nós amamos até hoje, são muito amigos nossos, irmãos em Cristo, e que eu praticamente pastoreei eles há algum tempo, e nos honraram com ouro puro, ouro de verdade, que eu chamei de ouro da honra, o ouro do vínculo. Então a pergunta do Bruno faz sentido, né? Se eu semear ouro, eu ganho ouro? Ganha. Tá? Mas não no sentido de eu vou semear minha aliança e vou para o programa do Silvio Santos e vou ganhar barras de ouro, não é nesse sentido. Mas veja, né, a gente tem um par de aliança hoje que custa algum dinheiro, que tem toda essa história que a gente ofertou, depois nós ganhamos de novo, enfim, tá bom? É isso. Ah, e essa bênção, ela tá ecoando até hoje, tá? Eu comprei um brinco de ouro pra Francine do Dia dos Namorados, alguns anos atrás, ou no aniversário dela, não lembro. Preenchi um cupom que concorria a um anel de diamante. E ela foi sorteada, ela ganhou um anel de ouro puro com diamante, que só o anel custava 10 mil reais. Ela ganhou no sorteio. Quer dizer, ó, veio mais ouro e diamante. Então, assim, essa unção continuou repercutindo pela oferta de ouro que nós fizemos no campo missionário. Tá? Foi boa a pergunta do Bruno, porque tem uma história boa para contar por trás. Bom, aqui, vocês entenderam? Aqui é o tempo da maldição. Quem semeia errado, dizima errado, tem uma série de restrições. Ah, eu não vou dar dízimo porque eu não sei o que o pastor vai fazer com o dinheiro. Gente, se eu desse dízimo na igreja para saber o que o pastor vai fazer com o dinheiro, eu não era fiel a Deus, eu era fiel ao pastor. Né? Se eu sou ovelha de um pastor, é porque eu confio nele. Esse é o princípio, né, da equidade e da confiança. Então eu estava nessa fase aqui, infiel, não colhendo nada, ou colhendo maldições. Passei para essa fase atrás de mim aqui, semeando fielmente, sendo fiel, mas não colhendo nada, porque ainda estou colhendo o que eu semeei aqui. Não é? E agora eu já estou nessa fase aqui, que eu semeio fielmente, sou generoso, vivo em fidelidade, colho bênção e vivo em abundância. Esse aqui é o momento, esse aqui é o lugar que nós temos que estar, ok? Nós temos que estar neste lugar aqui. Plantando bênção, colhendo bênção e vivendo em abundância, ok? Eu deixei alguns versículos bíblicos que abordam o princípio da lei da semeadura, que são muito conhecidos de todos, mas para que vocês tenham esses textos aqui, tá? Gálatas, 2 Coríntios, Lucas, Provérbios, são textos bastante concisos em relação ao tema da lei da semeadura. Vamos lê-los. O primeiro, Gálatas 6, verso 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará.
Porque o que semeia na carne você fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito você fará a vida eterna. A gente leu isso na aula. 2 Coríntios 9,6, mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com abundância, em abundância também se fará. Então, você tem um plano de ganhar bastante dinheiro, oferte bastante dinheiro. Não tem outra matemática. No projeto de vida, a gente faz projeto de vida na igreja, tem irmãos que ofertam R$ 100 no projeto de vida. R$ 100 é a oferta que a gente dá no culto normal. Então ele ofertou num projeto de vida, que é uma coisa para 12 meses do ano, o valor que ele oferta num culto de uma semana. Então, não entendeu a proporcionalidade da oferta de um projeto. Já tem irmãos que falaram, não, eu vou ofertar R$ 1.000, R$ 10.000. Então eles fazem uma oferta mais abundante, porque eles entendem que quem semeia com fartura colhe. Lucas 6,38. Dai e ser-vos a dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida que medirdes também vos medirão de novo. Então quando eu dou uma medida abençoada e generosa, eu recebo essa medida muito mais abençoada, muito mais cheia, sacudida, recalcada e transbordante, porque com a medida que eu tenho sido, eu vou ser medido. Se eu sou uma pessoa boa, eu vou receber coisas boas. Se eu sou uma pessoa generosa, eu vou receber com generosidade. Provérbios 11, 24, 25. Há quem espalha e ainda se lhe acrescenta mais. Há quem retém mais do que é justo, mas isso é para a sua perda. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Agora veja, aquele que retém mais do que é justo, né? É o cara que fala, não, eu vou dar o dízimo do líquido, não do bruto. E aí na conta do líquido dele, ele retém até o que não deveria. Eu conheci uma pessoa, que eu já falei para vocês, ele tinha um lucro das empresas dele, vamos supor, vou falar em números redondos, vai ficar fácil para vocês, de 100 mil todo mês, mas era mais. 100 mil, 200 mil todo mês. Mas ele tirava um prolabore para ele de 8 mil, 10 mil, que era o que ele precisava para mercado e ter um dinheiro no bolso. Só que daquele lucro de 100, 200 mil, ele pagava as prestações dos apartamentos que ele tinha comprado aqui na praia, na serra, dos carros da empresa, do carro particular dele, da faculdade da filha, ele pagava um monte de coisa. Quer dizer, quanto que ele ganha por mês? 200 mil. Esse é o valor que ele ganha. Quanto que é o dízimo dele? 20 mil. Ah, mas eu vou dar 20 mil para a igreja, dê glória a Deus que você ganha 200 mil, meu irmão. Você não vai dar 20 mil se você não ganha nada. Esse é o pensamento medíocre, mesquinho, que Satanás coloca na mente das pessoas que vão ser... vai acontecer algum problema daqui a pouco. E aí ele tirava lá um prolabore de 8 mil e dava o dízimo de 800. E aí um dia eu falei para ele, irmão, o seu dízimo é 800. Então, obviamente, você ganha 8 mil. Mas eu ganho mais de 8 mil por mês. E eu não tenho apartamento na praia, não tenho casa própria, não tenho apartamento na serra, não tenho 4 carros, não tenho uma empresa. Qual que é a mágica que você faz? Que com 8 mil de salário você mantém tudo isso. Eu não pago faculdade pro meu filho. Qual que é a mágica? A mulher fez cirurgia, botou silicone, tirou a barriga, tal, que custa caro, né? Qual que é a mágica para tudo isso? Não. É porque, isso aqui, aquele papo. Quem quer enrolar Deus, sabe? Quer enrolar todo mundo. Falei, irmão, olha só, eu te amo e eu não me importo se o irmão vai ficar chateado comigo, o irmão vai pensar que eu tô coagindo o irmão a dar dinheiro, o irmão vai pensar que eu tô se valendo da minha autoridade, mas eu quero dar um alerta. O diabo, ele é tão esperto que ele não vai te falir agora. Ele vai permitir que você se equivoque no seu dízimo, na sua oferta, que a Bíblia chama de ladrão, não sou eu. Eu não gostaria de fato de chamar de ladrão. Esse é um termo que eu não gosto. Mas a Bíblia chama de ladrão. O diabo vai permitir que você seja ladrão por muitos anos, porque o diabo é ladrão. E João 8,44 diz que ele é o pai da mentira e que os filhos dele fazem aquilo que lhe apraz. Então, o filho do diabo vai fazer o que o diabo faz. O que o diabo faz? Ele mente. Então, o filho do diabo vai mentir. O diabo, ele é homicida. O filho do diabo vai ser homicida. O diabo é ladrão. O filho do diabo vai ser ladrão. Então, o diabo vai fazer com que você seja ladrão a vida inteira, roubando Deus. E lá no final da sua vida, vai dar problema de saúde da sua família, sua mulher vai te abandonar, vai te trocar por outro, você vai perder tudo, vai ficar falido. Daí vai ter aqueles andarilhos que andam pela rua e todo mundo tem uma história para falar. Olha, aquele cara ali, ele tinha uma empresa, ele era um milionário, ele era empresário. Hoje ele é um louco, lunático, andarilho. Como que surgiu esse andarilho? Provavelmente disso. Então,
como pastor de ovelha, eu tenho que ser pastor 100%. Eu não posso ser pastor só a hora que o lobo vem, eu tenho que lutar contra o lobo para que ele não te mate. Eu não posso ser pastor só na hora que você caiu num buraco, eu tenho que ir lá te resgatar. Eu não posso ser pastor só quando a lã tá tão grande que você não aguenta mais o peso dela, eu tenho que te tosquiar e te aliviar. Eu não posso ser pastor só quando você tem fome e sede da palavra, que eu tenho que levar você em águas puras e frescas e dar pastos limpos e saudáveis. Eu tenho que ser pastor também quando você está errando. Por isso que eu tenho vara e cajado. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, irmãos. Não entendeu. Então, por quê? Porque é tão apegado ao dinheiro que se torna discípulo de si mesmo. Esse é um grande problema, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquele que pega, aquele que retém mais do que é justo, retém para a sua perda. Isso vai ocasionar um problema no futuro. Você vai tomar um golpe, você vai tomar uma traição, você vai dar um problema no futuro. Vigie. Provérbios 19, 17. Aquele que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, que lhe recompensará o seu benefício. Aquele que se compadece do pobre, que olha para o pobre, tem dó e fala assim, poxa, eu tô vendo um pobre do outro lado da rua, tem o pão sobrando aqui em casa, eu vou fazer um sanduichinho e vou levar lá pro pobre e vou dar para ele. Um ato simples. Eu sei, gente, que depende da cidade que você mora, não dá para ir lá porque o cara pode te assaltar, tem essa série de coisas. Mas tem como você olhar na igreja um pobre que precisa, não é? E se compadecer dele, Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Eu tenho uma coroa aí hoje, só que uma coroa para as irmãs, né? Uma coroa para a noiva, que é a igreja. Amém, meus amados? O Jair falou uma coisa que é verdade, né? Ele falou, seja qual for o valor, o dízimo é 10%, né? Eu tenho o sonho de dar 10, 20 mil de dízimo. Já pensou? Eu chegar um dia aqui e falar assim, irmãos, não quero me vangloriar não, mas eu dou 20 mil de dízimo. Pô, é porque eu tô ganhando 200 mil. Então, esse é um sonho. O sonho da pessoa esperta é querer dar um dízimo realmente muito alto, não é? Vamos para a nossa mentoria lá no Zoom? Eu vou esperá-los lá, que é como sempre, né? O praxe, 5 minutinhos aí para você ir no banheiro, tomar um café, uma água, e a gente se encontra daqui a pouco lá. E você que ficou assistindo essa aula, talvez você esteja assistindo essa aula no futuro, vai ficar gravada em alguma plataforma. Que bom que você está acompanhando tudo isso e coloque em prática. Não perca a chance de todo esse aprendizado sobre vitória financeira passar batido na sua vida. Refaça seus conceitos, reveja suas intenções e aprenda. Deus é aquele que nos dá força para adquirir riqueza. Inclusive, na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Deus é aquele que nos dá força para adquirir riqueza. Força para o trabalho, força para conquistar, força para ter dinheiro, para ter mãos boas. Adestra as minhas mãos para a batalha. Lá em Deuteronômio, Deus abençoa suas mãos que fazem o pão que você vai comer. Então, nós vamos ver isso nas próximas aulas e eu tenho certeza que você vai ter uma mudança de vida muito considerável. Nos vemos, quem está assistindo ao vivo esse conteúdo, hoje, 6 de junho de 2023, nos vemos daqui a pouquinho na nossa mentoria no Zoom. Deus abençoe e até lá!